Em um país sério, considero eu, um devedor, ou um grande devedor, nem sequer votaria uma medida dessa sendo parlamentar. No Brasil, nós acabamos de ver, e recém foi aprovado, um parlamentar que é grande devedor, deve 67 milhões de reais, ter sido designado, é da base do governo, do partido do governo, ter sido designado para ser o relator da MP 766. O relator da MP 766, que acabou de ser aprovado aqui no mesmo horário, ele deve mais de 67 milhões de reais à União. É um grande devedor. E ele não só votou, como ele foi o relator. Só lembrado para... Quem é o relator mesmo? É o Newton Cardoso, de Minas Gerais. Newton Cardoso, de Minas Gerais. Deve 67 milhões e foi o relator da medida que deu anistia, é isso? Exatamente, presidente Paim. Aí também não dá. Presidente, mas para acrescentar mais, ele votou no golpe, viu? Só para complementar, da onde originou tudo isso. 766. Do Refis é 766. 766. Acabou de ser aprovada, o relatório acabou de ser aprovado aqui na comissão mista. A comissão mista aqui, no final do corredor, do outro lado, na outra ala, na sequência aqui do corredor. Acabou de ser aprovado. O relator é o sonegador. É um grande devedor. Inclusive os dados que eu estou trazendo, senadores, eles foram publicados, eles foram tornados públicos na segunda-feira da semana passada, na Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo, via PGFN, porque os dados, como eu disse no início, são públicos, estão no site oficial da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, lá estão os dados de que esse parlamentar deve mais de 67 milhões. São dados públicos, à disposição da internet de qualquer cidadão. E a Folha de São Paulo denunciou isso na segunda-feira da semana passada, em matéria muito interessante. Mesmo assim, o governo anuiu que ele continuasse como relator e tem toda uma situação por trás, nos bastidores, de permitir que um programa de parcelamento, que inicialmente não deveria nem existir, porque prestigia o mal pagador em detrimento do bom pagador, o trabalhador, por exemplo, ele não tem nem como não pagar, ele já é descontado na fonte, já tem descontado na fonte seu imposto sobre a renda. O trabalhador também, o pouco que ele recebe do seu salário, ele gasta com bens indispensáveis à subsistência, que são severamente tributados, porque no Brasil a tributação incide sobretudo sobre o consumo, ao contrário dos países desenvolvidos. Então aqui o trabalhador, o assalariado, ele já é bem penalizado no dia a dia. Então, esse pequenino não tem nem como parcelar, porque ele não tem nem como dever. O grande, ele deve, ele se vale do parcelamento, e o governo enviou essa MP 766 com esses parcelamentos já com vantagens. Não fossem essas vantagens suficientes, é designado o relator um grande devedor, e esse grande devedor, o que acaba de apresentar no seu relatório que foi aprovado por unanimidade? Descontos de 99% dos juros, multas, encargos, etc. Ou seja, um grande devedor acabou de apresentar um relatório para anistiar as suas próprias dívidas em multas, juros, encargos. Ou seja, 99%? 99% ele acabou de se autoconceder, aprovado por unanimidade na comissão. E mais um detalhe, o parecer não estava nem publicado no site ainda aqui do Congresso. Votaram o parecer sem que naquele momento tivesse publicado o parecer que estava sendo votado. Então, essa situação é extremamente grave. Eu imagino que num país sério, um parlamentar desse nem sequer participasse da votação. Aqui ele participa e o governo anui que ele diga qual é o texto que será submetido à aprovação. Nós precisamos levantar quais são os senadores que têm dívidas pendentes, não é? Exatamente. Nessa reportagem, senador, publicado na Folha semana passada, na segunda-feira, se me permite, existe um levantamento dizendo que são 3 bilhões de reais apenas de dívidas de parlamentares aqui. Apenas deputados federais e senadores devem um total de 3 bilhões. Os parlamentares, fora o grande capital que eles representam. Ou seja, estão legislando em causa própria. Exatamente. Fazendo lei para beneficiar as próprias dívidas, para anistiar, para extinguir as próprias dívidas.